Boa noite a todos. Meu nome é Vanusa Câmara, eu estou educadora financeira, estou servidora pública também, eu sou técnica de enfermagem e também sou enfermeira, né? E por que que eu comecei na educação financeira? Adivinha? Por conta do BRB, né, gente? Então, assim, quando eu vi que eu estava endividada e eu vendo colegas que já tinham tempo para aposentar e não estavam aposentando porque tinham dívidas no BRB, isso me deu aquele alerta, né? Eu falei, opa, peraí, eu não posso continuar assim, eu tenho que começar a me preocupar com isso, Não, né? larga, pode largar aí. E aí, Dayana, você desliga o microfone, por favor, nega? Eu tenho que saber onde é que é, peraí. É um microfonezinho no cantinho esquerdo. Ativar a música. Aí comecei a me preocupar com isso, né? E a partir do momento que eu comecei a me preocupar com isso, eu comecei a estudar para mim, né? Para eu me educar financeiramente, né? E aí, nesse inteirinho, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação em educação financeira. E aí eu quis fazer, porque eu sempre estava ajudando os colegas de trabalho, sempre dava uma dica aqui, outra ali, mas poder dar aula, falar sobre educação financeira, foi a Foi realização ração de para um ele. sonho para mim, né? Tiago, você desliga o microfone, por favor. Então, assim, aí eu comecei a fazer o curso, a pós-graduação em educação financeira, e comecei a dar aula para alunos particulares, né? Eu tenho um sonho de fazer um curso, mas eu ainda não consegui parar para poder organizar e fazer um curso online, né? Esse é o meu próximo objetivo, mas eu ainda não tenho previsão de quando eu vou fazer isso. Hoje eu atendo apenas pessoas individualmente, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Legal, que eu não abri ainda, só um pouquinho, tá, gente? Eu vou abrir aqui, que eu esqueci de abrir a apresentação, mas é rápido. E foi em 2018 que eu comecei, né, a estudar sobre educação financeira, e desde então nunca mais parei, né, porque a gente tem que estar sempre atualizando. Tá? Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, tô conseguindo. Beleza. Então, assim, eu não vou conseguir resolver o problema de educação financeira em uma palestra, né? Mas qual que é o meu objetivo aqui? É colocar uma sementinha para que essa semente germine aí na vida de vocês. Então, eu vou dar alguns direcionamentos, vou explicar como que é a educação financeira, e aí eu espero que com essa aula vocês pelo menos já comecem a se interessar pelo assunto, porque é um assunto que é muito abrangente, é muita coisa. E eu costumo dizer que uma vida inteira de detonadora de finanças você não vai resolver em um mês, em uma aula. Então, assim, a gente vai demorar um pouquinho, mas tem solução. Não existe problema na educação financeira sem solução. Tudo tem jeito, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é respirar. Respira fundo aí e fala assim, eu vou resolver e mão na massa, né? A gente precisa estar sempre atualizando isso. Por quê? Carvão fora da fogueira apaga. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estar sempre olhando para as nossas finanças, fazendo orçamento,
tendo atitudes para que a gente consiga ter um direcionamento, porque a partir do momento que você tem um direcionamento, a partir do momento que você se interessa em fazer aquilo, aquilo já vai te dar um despertar, já vai te fazer pensar duas vezes em comprar alguma coisa, em se desorganizar financeiramente. Por quê? Porque você sabe como que está a sua vida financeira. Então, a gente precisa ter esse olhar para a nossa vida financeira. Teve uma pessoa lá no grupo que falou assim: ah, eu não quero nem olhar. Aí eu fiquei assim pensando sobre isso. Eu falei, nossa, quanto menos a gente olha, pior fica, né? Então a gente precisa parar e olhar, né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre os fundamentos da educação financeira. Então, o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre orçamento pessoal, controle de gastos, poupança e investimento, gestão de dívidas, planejamento financeiro de curto e longo prazo, educação financeira para crianças e jovens, proteção financeira, comportamento financeiro, tecnologia e finanças e os aspectos psicológicos das finanças, né? Então, assim, é muito conteúdo, mas eu vou dar só uma pincelada, viu, gente? Não tem como eu falar assim, ah. Vou resolver todos os problemas hoje, não, mas eu tenho certeza que vai despertar uma sementinha aí no coração de vocês, né? Então, assim, o orçamento pessoal, né? Qual que é a importância da gente fazer um orçamento como ferramenta fundamental para controle financeiro, né? Financeiro pessoal, né? É, o orçamento, gente, é a base para uma gestão financeira saudável, né? Então, a gente precisa permitir o controle das finanças, a definição das nossas prioridades e o planejamento das nossas metas financeiras também, né? E quais são os passos práticos para criar um orçamento, incluindo a identificação de receitas e despesas, né? Primeiro, a gente deve fazer a identificação da renda, quanto que eu ganho, né? E quanto que eu gasto? Quais são as minhas despesas básicas? Eu preciso ter esse controle, saber, por exemplo, quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto de luz, categorizar todas as suas despesas, né? E, além disso, ver então a alocação dos recursos, né? Onde que eu vou colocar esse dinheiro, né? Esse dinheiro dá para pagar uma dívida, dá para fazer um investimento, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Porque a partir do momento que você tem clareza, é muito mais fácil você lidar com a situação, né? E categorizar e acompanhar os gastos ao longo do tempo. Eu, Vanusa, quando eu comecei a fazer a minha educação financeira, eu olhava para a minha planilha toda semana. Hoje eu olho normalmente uma vez por mês, e de vez em quando eu tenho que ajustar alguma coisa, eu olho duas vezes. Tipo, quinzenalmente eu dou uma olhadinha. Mas só se precisar mesmo. Mas normalmente eu deixo para fazer a minha planilha no dia do pagamento. Eu recebi o pagamento, aí eu vou lá e já faço todas as minhas, os meus pagamentos e já atualizo a minha planilha, né? E um orçamento, gente, ele pode ajudar na economia de dinheiro e no planejamento financeiro. Porque quando você faz um orçamento, você sabe com o que que você tem que gastar, você sabe ver ele está sobrando dinheiro e colocar um nome para aquele dinheiro, né? Eu costumo dizer que dinheiro sem nome some, né? Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, pode levantar a mãozinha aí, porque eu não estou vendo o chat, viu, aqui, para eu poder compartilhar a tela com vocês. Eu não consigo ver o chat, tá bom? Então, assim, ele pode ajudar na sua economia, no seu planejamento financeiro, né? Por quê? Porque você vai saber quanto que está sobrando, quanto que vai faltar, quais estratégias que você precisa fazer para poder ajustar aquele orçamento, né? Aí, agora vamos falar um pouquinho sobre controle de gastos, né? Porque eu sei que isso é uma coisa bem difícil da gente fazer, mas a gente precisa ter esse controle, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Criar estratégias eficazes para controlar os impulsos de compra e evitar gastos, desnecessários, né? Então, assim, a gente precisa fazer um levantamento de todas o nosso orçamento para a gente poder saber, né? Qual é a estratégia que a gente vai poder usar? Então, a gente precisa agrupar todas as nossas despesas por categorias, ou seja, moradia,
transporte, alimentação, entretenimento, poupança, o que é que vai para cada categoria, né? E saber também qual é a diferença entre necessidade e desejo e como isso vai impactar nas decisões de compra. Então, assim, por que que você está comprando aquilo? É porque você está precisando ou é porque você está desejando? Se você está desejando e você pode, está tudo bem, não tem problema. Você não precisa virar aquela pessoa que não compra mais nada porque você está fazendo o seu controle de gastos. Não, tá tudo bem você sair um pouquinho, extrapolar ali uma vez ou outra, só que é uma coisa consciente. Você sabe o que você está fazendo, né? Então, você precisa estabelecer as prioridades financeiras, pois isso pode ajudar na redução de gastos supérfluos, né? Então, muitas vezes você acha que está com um dinheiro ali sobrando e vai comprar uma besteira. Mas, na verdade, você pode ver que aquilo ali vai impactar no seu orçamento a partir do momento que você tem esse controle direitinho, né? Então, a gente precisa mudar os hábitos que podem resultar em grandes economias ao longo prazo. É, eu lembro que quando eu comecei a fazer minha educação financeira, eu cortei muita coisa que não era tão importante para mim que eu poderia sobreviver sem. E depois, aos poucos, eu fui voltando. Então, assim, algumas eu nem voltei, por exemplo, o piscineiro. Eu tenho piscina em casa, eu pagava o piscineiro. Na época que eu fui fazer o meu orçamento, eu tirei o piscineiro. Só que eu gostei tanto de eu mesma limpar a minha piscina, porque eu limpo no dia que eu quero. O piscineiro me estressava, porque ele vinha no dia que ele podia. E eu, às vezes, queria usar a piscina e a piscina estava suja, então eu passei a fazer essa limpeza porque eu gosto, não porque hoje eu não precisaria mais estar com esse gasto a menos, mas eu continuo fazendo isso. Outra coisa, Netflix, eu parei um tempo, depois eu voltei. Então, assim, tem coisas que eu fui ajustando, parei de fazer na época e depois eu fui voltando aos pouquinhos, né? E aí você vai analisar mesmo, é os seus hábitos, é mudança de hábito mesmo, não tem como fazer sem mudar alguns hábitos, né? E poupança e investimento. A gente pensa que poupar e investir é a mesma coisa, mas não é, viu, gente? A diferença entre poupança e investimento é porque ambos são importantes para o nosso crescimento financeiro e pessoal, né? Você vai poupar um dinheiro, você vai estar só guardando ele ali para você comprar alguma coisa, para você ter uma reserva de emergência. E o investimento é com o objetivo de ter uma rentabilidade. Então, você vai investir com o objetivo de ter um lucro, de ter um retorno daquele dinheiro que você está investindo, né? É, vou dar um exemplo aqui do meu marido, né? Meu marido, ele tinha um dinheiro, ele recebeu um dinheiro de herança, ele pegou e comprou uma Fiorino. E aí, com essa Fiorino, ele alugava ela, então ele tinha um retorno. Ou seja, a Fiorino foi um investimento que ele fez. Então, ele tinha um retorno com essa Fiorino, né? E é isso, é diferente de você pegar o dinheiro e só colocar ali na poupança, né? A poupança, por exemplo, é um dos piores investimentos que tem. Então, se você tem dinheiro na poupança, me procura depois que eu te dou uma dica de um lugar melhor para você colocar. Porque a gente guarda dinheiro na poupança, a rentabilidade da poupança é muito menor do que o da inflação, ou seja, você está perdendo o seu dinheiro ali, né? Então, assim, inicie um plano de poupança regular e escolha entre diferentes opções de investimento de acordo com o seu perfil de risco, né? Ou seja, você precisa investir todos os meses. Poxa, Vanusa, eu estou endividada, não consigo investir agora. Começa a criar o hábito, guarda R$ 10, guarda R$ 20 ali no CDB de liquidez diária ali, deixa ele ali guardado. Talvez com o tempo você vá aumentando. Vai para R$ 50, vai para R$ 100, daqui a pouco você está conseguindo guardar 10% do seu salário. Então, assim, você precisa criar esse hábito, é o que a gente falou lá atrás, né? Em relação a criar novos hábitos. E o hábito, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele livro O Poder do Hábito, né? O nosso cérebro, ele funciona quando a gente cria o hábito. Você acha que por que que você escova os dentes todos os dias de manhã?
Inclusive, no livro fala sobre isso. Eles colocaram um sabor no creme dental, aquela refrescância, para te dar uma sensação boa. E aí você vai criar o hábito de escovar os dentes todos os dias de manhã, porque é gostoso para o seu cérebro escovar os dentes, né? E é isso, a gente precisa aprender a criar hábitos e hábitos bons, né? Porque investir é um bom hábito, né? E a gente começar a ver o poder do tempo e dos juros compostos nos investimentos de longo prazo. Porque às vezes você investe ali e você vai ganhar R$ 100 de retorno. Poxa, é tão pouquinho. Mas aí com o tempo esses R$ 100 vai virar 200, vai virar 300 e aos poucos você vai ter uma rentabilidade melhor, né? E assim, é ter paciência mesmo. Não tem bola de cristal, não tem fórmula mágica. É paciência é o primeiro pilar para o investidor, né? E criar metas financeiras alcançáveis, né? Então, tenha o hábito de poupar regularmente para te ajudar a alcançar. Ah, eu quero fazer uma viagem no ano que vem para a praia. A gente que mora aqui em Brasília já são em viajar para a praia, né? E aí você fala, quanto que eu vou gastar na praia? É R$ 5.000? Se eu vou gastar R$ 5.000 para daqui a um ano, quanto que eu tenho que guardar por mês? É R$ 500? Guardar R$ 500 para... Vai ter que entrar isso na sua planilha se você está com a intenção de viajar no ano que vem. Você não pode chegar da viagem e pensar como que você vai pagar a dívida, né? Então, para de viajar um ano para organizar a viagem do ano seguinte, porque aí vai dar certo, você vai ver. E gestão das dívidas, né? Essa parte aqui é a parte mais importante, né? Por quê? Porque é importante entender e controlar as dívidas existentes para evitar futuras dificuldades financeiras. Temos dívidas? Temos, todos a gente faz dívida. E ela pode estar em dia ou não, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar manter essa dívida dentro do nosso orçamento e manter ela em dia. Então, você precisa criar estratégias para organizar e priorizar o pagamento dessas dívidas, né? Porque a gente precisa ficar de olho no que a gente está gastando, por que que a gente está fazendo aquela dívida, porque existem dívidas que você é meio que obrigado a fazer. No caso de uma doença, você precisa comprar um remédio, vai ficar sem? Não vai. O carro que quebra, você precisa do carro para trabalhar, você precisa ter aquele dinheiro ali guardado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Deixa eu só ajustar aqui que eu vou falando e perco a ordem. Vamos lá. Entender sobre o impacto das taxas de juro e como negociar melhores condições com os credores, né? Isso aqui é um assunto enorme, assim, da gente trabalhar. Assim, eu vou dar só uma pincelada, porque o nosso tempo aqui é curto e a gente vai ter que qualquer coisa a gente marca outro dia para falar só sobre dívidas. Eu não me importo da gente fazer uma outra aula só sobre dívidas, não, tá? Mas, assim. Existem estratégias para você pegar uma dívida mais cara e trocar por uma dívida de juros menores. Então, assim, a gente precisa criar esse tipo de estratégia para poder liquidar essas dívidas com mais rapidez, né? Então, um plano de pagamento estruturado pode ajudar a eliminar dívidas de forma eficaz, né? Então, assim, é, quantas vezes eu comemorei por ter liquidado uma dívida? Era a maior dívida que eu tinha? Não, mas eu comemorava cada dívida pequenininha que fosse que eu conseguia liquidar, era uma comemoração. Então, assim, a gente precisa comemorar, porque, cara, é horrível. Eu já cheguei a pegar o meu pagamento lá no dia do pagamento e olhar na minha conta está zerada, o banco pegar todo o dinheiro. Graças a Deus eu tenho meu marido que ele segurou a barra para mim muitas vezes. Mas é, a sensação de frustração, a sensação de impotência é horrível. Então, assim, a gente precisa sair disso, trabalhar nossa mentalidade para a gente sair disso, né? Porque muitas vezes a gente vai cometendo erros porque, eu mereço, porque eu quero ajudar os outros. Então, assim, a gente às vezes precisa aprender a dizer não. Muitas vezes a gente fica com dó de dizer não ou com vergonha de dizer não e aí acaba se enfiando num buraco. Então, é isso que a gente precisa estar atento, né? Então, comece a fazer um planejamento de pagamento de dívidas, né? Se vocês quiserem depois, pode me pedir, eu tenho planilha.
de organização financeira, eu tenho planilha de dívidas para vocês organizarem as dívidas. Então, pode me pedir no privado depois. Quem tiver interesse, eu mando, não tem problema. E o meu sonho mesmo é impactar várias vidas, pelo menos as que têm interesse de serem impactadas, né? Porque eu acho que quando a pessoa não quer olhar, aí eu não tenho o que fazer, né? Mas quando a pessoa tem interesse em mudar, e aí eu estou aqui, prontinha para ajudar, né? Agora, o próximo passo é o planejamento financeiro de curto e longo, médio e longo prazo, né? A gente tem esses planejamentos, né? Tem coisas que você quer para fazer no mês que vem e tem coisa que você pode fazer daqui 10 anos, por exemplo, quando for para a aposentadoria, né? Então, assim, crie metas financeiras de curto, médio e longo prazo e estabeleça objetivos claros. Não adianta nada você falar, ah, vou guardar um dinheiro aqui por guardar. Não. Estabeleça metas. Quanto que você vai precisar? É, eu tenho uma sigla de meta, que é uma coisa mensurável, uma coisa específica, com um tempo determinado e uma coisa alcançável. Você não vai fazer uma coisa que é um absurdo que você não vai conseguir fazer e vai ficar frustrado. Então, faça metas pequenas, depois, se você conseguir alcançar aquela meta, você dobra ela, você vai e faz outras estratégias para poder ir melhorando essas suas metas, né? Mas você precisa fazer isso, precisa colocar no papel o que que você quer fazer, quanto você quer, qual o tempo, qual o prazo. Você precisa estar com isso anotado direitinho para que você tenha seja mais fácil para você. Não é que vai ser fácil, mas vai ser mais fácil para você conseguir atingir o seu objetivo, né? Então, assim, criar um plano financeiro realista, né? Que leve em consideração as prioridades individuais e familiares, né? Que muitas vezes a gente não pode pensar só na gente, tem que pensar se você tem um filho, se você tem seu marido, se seu marido pode dividir aquela despesa com você. Então, tem muitas coisas, muitas estratégias que tem que ser individuais mesmo, né? E tem que ser avaliado caso a caso, né? Então, avalie sempre a importância de revisar e ajustar o seu plano financeiro conforme mudanças na vida pessoal e econômica, né? Eu quis trazer essa palestra agora, eu vi o pessoal lá no grupo falando sobre todo mundo querendo receber o dinheiro logo, porque tem que pagar a dívida. Eu falei, caraca, velho, o pessoal quer o aumento para pagar a dívida, ou seja, é a corrida dos ratos, né? É aquela história, você trabalha, ganha dinheiro, gasta o dinheiro. Aí trabalha mais, ganha mais dinheiro, então fica naquela corrida dos ratos, né? A gente precisa sair fora dessa corrida dos ratos, né? Tem um livro do Tim Harvey, que é Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala sobre essa corrida dos ratos, né? A gente fica nesse ciclo vicioso, né? De querer o aumento para gastar o dinheiro que você já está se endividando antes mesmo de receber o aumento, né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade, mudar essa mentalidade, não querer só gastar o dinheiro todo, de ter um planejamento para guardar, pensar no futuro, pensar em um carro que pode quebrar, pensar em alguém que pode adoecer, e você tem o dinheiro ali guardado para você pagar aquilo, né? A minha cabeleireira hoje, eu estava falando com ela porque eu ensinei ela a guardar 10% do que ela ganha todos os dias. Porque ela falou que nunca tinha guardado dinheiro. Eu falei, começa a guardar. Tipo, ela fez R$ 1.000 num dia, ela guardou 100. Então, ela está vindo fazendo isso sempre. E ela já comprou muita coisa fazendo isso, sabe? Ela agora fez uma cirurgia plástica e foi com o dinheiro da caixinha, né? Gente, a live vai cair em 10 minutos e aí a gente entra no mesmo link, tá bom? E avalie a importância, avaliar, já falei sobre isso, né? De avaliar a importância de revisar e ajustar o seu planejamento financeiro, é o que eu falei. No início eu olhava a minha planilha toda semana. Agora eu já não olho tanto, mas quando eu preciso ajustar alguma coisa, aí eu dou uma estudada nela, eu olho para ela com muito carinho. Eu sou apaixonada na minha planilha, então assim, eu faço ela com muito carinho. Quando eu pego ela para fazer, eu faço com alegria, porque eu já vi ela muitas vezes no vermelho. Se quem for me pedir a planilha, eu vou mandar, vocês vão ver que quando você está negativa, ela fica vermelhinha. E quando ela está positiva, ela fica amarelinha. Então, hoje eu ver minha planilha amarelinha, eu fico muito feliz, sabe? E eu acho que é muito gostoso quando você consegue
respirar e sair do endividamento. Então, eu acho que se vocês estiverem endividados aqui, comece a pensar nisso, criar estratégias de avaliar a importância de fazer ajuste no planejamento financeiro, né? E porque ele pode te ajudar a realizar sonhos, a comprar uma casa, a fazer uma viagem e se aposentar confortavelmente também, né? Quantas colegas aí eu vejo falando que se aposentou e aí, como tem a redução salarial, porque perde as gratificações, aí acabam se frustrando com a aposentadoria, né? E aí é muito ruim. A gente quer aposentar ainda para aproveitar a vida, para se divertir. Pelo menos eu penso assim. Sobre educação financeira para crianças e jovens, né, gente? Eu quis tocar nesse assunto aqui porque a gente precisa começar a educação financeira desde cedo para estabelecer hábitos financeiros saudáveis. Ou seja, se você tem filhos em casa, comece a falar com eles sobre ter educação financeira, não gastar mais do que ganha, ensinar para eles os conceitos financeiros básicos de maneira adequada a cada idade, né? Então, assim, procurar envolver as crianças no planejamento familiar. Ó, gente, a conta de luz está vindo alta, vamos sentar todo mundo aqui, ver o que a gente pode fazer para reduzir. Aí um vai falar, ah, vamos deixar a luz desligada, outro, vamos economizar com a televisão, vamos diminuir o tempo do banho. Então, assim, as crianças participarem desse planejamento financeiro para que eles também aprendam desde cedo a ter essa mentalidade de educação financeira, né? E fazer atividades práticas, que foi o que eu falei, né? Para desenvolver essas habilidades financeiras desde cedo, né? Dar dinheiro para eles conseguirem. Gente, deixa eu só avisar meu marido aqui que eu estou em aula. Amor, tô numa palestra, depois eu te ligo. Desculpa. Então, assim, ter esse cuidado de já educar os seus filhos, porque eu não me lembro de quando eu era criança dos meus pais falando para mim sobre educação financeira. Eu aprendi com a vida, né? As quedas que a gente toma na vida, né? O que que eu escutava falar? Ah, dinheiro é a raiz de todo mal. Né? Aquelas crenças limitantes que vão colocando na nossa mente desde criança, né? Rico não vai para o céu, é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha. Eu não sei se vocês sabem qual o significado disso, mas essa do camelo passar no buraco de uma agulha é porque lá naquelas cidades antigas, lá em Israel, Jerusalém, as cidades eram muradas com pedras. Então, no final do dia, os portões eram fechados para evitar invasão, né? E aí, se você chegava e o portão já estava fechado, tinha que achar um buraco que parecia uma agulha para poder entrar na cidade. E aí, para o camelo passar, ele tinha que tirar toda a carga do camelo e o camelo tinha que meio que se ajoelhar. Ou seja, para você entrar no reino dos céus, você precisa tirar toda a sua carga e você precisa se ajoelhar, ou seja, ter respeito, se curvar, né? Então é isso. Então aí as pessoas foram trazendo isso como a riqueza sendo uma coisa ruim, né? E na verdade não é, né? Vamos lá. Proteção financeira, né? É importante ter seguro e reserva de segurança para proteger contra imprevistos financeiros, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma reserva de segurança, por quê? Porque você vai, ficar mais tranquilo quando acontecer algum problema. Vanusa, como que eu calculo a reserva de segurança, né? Para nós que somos servidores públicos, eu acredito que a maioria que está aqui seja, né? O que é que eu recomendo, né? Ter 3 meses dos seus gastos mensais guardados num investimento que tenha liquidez. O que é liquidez? Que você pode ir lá e sacar no mesmo dia, né? Então, assim, vamos fazer um exemplo. Você gasta 5.000 por mês de despesas básicas, né? Alimentação, vestuário, moradia. Você gasta 5.000 por mês, então você tem que ter guardado 15.000 reais. Para caso aconteça qualquer imprevisto, você vai conseguir sobreviver por 3 meses, né? Então é isso, a gente tem que ter essa mentalidade de começar a guardar
Talvez no ano que vem você ainda não consiga ter esses 15 mil, mas você vai guardando de 100 em 100, de 200 em 200. Daqui a pouco você tem os 15 mil na sua reserva de segurança, né? E não é reserva, pessoal, tem muita gente que fala que é reserva de emergência. Eu não gosto de falar reserva de emergência, porque a gente já está esperando a emergência, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com essa mentalidade do uso das palavras mesmo, né? Então, procure palavras que soem como uma segurança é melhor do que emergência, né? Então, eu quero ter segurança, eu não quero ter emergência. E é nisso que eu sempre penso quando eu falo na reserva de segurança, né? E fazer um seguro, né? Seguro de vida, seguro de saúde, seguro do automóvel, né? Então, assim, você que vai decidir o que que é mais adequado para você e se você realmente vai precisar daquilo, né? Porque tem muita gente que não tem filho, então não precisa fazer um seguro de vida. É, o carro eu aconselho que tenha, assim, todos devem ter. Um seguro de saúde. Se você tem condição de fazer um seguro de saúde, ótimo, pode fazer, porque vale a pena, né? É uma segurança para você e para sua família também, né? E quais são as situações em que a reserva de segurança ou seguro adequado pode evitar problemas financeiros graves, né? É o que eu falei, né? No caso de um adoecimento, no caso de acontecer alguma emergência, a gente precisa estar com esse dinheiro ali para poder ter essas seguranças de caso a gente é ser humano, nós somos seres físicos e a gente está sujeito a qualquer coisa. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? E comportamento financeiro, né? As emoções como medo, ansiedade e ganância podem influenciar decisões financeiras, sim, gente. Assim, eu era uma pessoa muito ansiosa, então, assim, às vezes eu queria alguma coisa, eu queria para aquela hora, eu não precisava, não conseguia esperar. Hoje não, hoje eu já sei que o meu sabotador inquieto é mais controlado, eu deixo ele lá quietinho, eu falo, pode ficar quietinho aí, que eu não vou comprar isso no impulso, não, eu vou analisar se eu realmente preciso disso. O carrinho da pessoa agora vive cheio, porque eu coloco lá no carrinho e deixo. Depois, se eu precisar, eu volto lá e olho se vale a pena ou não, né? E quais as estratégias para reconhecer e lidar com essas emoções para tomar decisões financeiras mais racionais, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, criar estratégias, né, para poder lidar. É o que eu falei do sabotador, como eu sei que eu tenho esse sabotador, né? Então, eu preciso conhecer as técnicas de para reconhecer, para gerenciar essas minhas emoções, durante as decisões financeiras, como prática de reflexão antes das compras, né? É isso que eu falei, né? A gente precisa pensar antes de fazer, não ir fazendo no impulso, né? E autoconhecimento, gente. É, educação financeira é 80% mentalidade. Eu costumo dizer que é muito mais mentalidade do que planilha. Eu posso mandar uma planilha aqui para vocês, vocês vão preencher a planilha e não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar na sua vida é você mudar a sua mentalidade, você buscar autoconhecimento, você se conhecer para você saber onde que você pode tropeçar. Isso é muito importante para a vida de todo mundo, né? E a importância de desenvolver hábitos financeiros positivos para melhorar a sua saúde financeira. O que é que a gente faz? A gente foca no negativo e a gente precisa focar na solução. Então, assim, eu tenho uma dívida para pagar. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Não, gente, eu tenho uma dívida para pagar. Bom, vamos ver o que que eu posso fazer. Eu tenho alguma coisa que eu posso vender para pagar essa dívida? Tem algum serviço extra que eu posso fazer para pagar essa dívida? Quais as